Efésios 6. Na semana passada nós já lemos esse texto, nós vamos ler novamente de 1 a 4, e o mesmo tema, pais e filhos, mas ficamos no 1 a 3 da semana passada, que foi a respeito de filhos, e hoje nós vamos frisar especialmente o 4, que diz respeito aos pais. Efésios 6, de 1 a 4, diz o seguinte, acompanhe aí na leitura, vou ler aqui com vocês. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? A respeito dos filhos que nós comentamos semana passada, você talvez se lembre, Os filhos precisam obedecer, diz respeito a dar ouvido aos seus pais, ouvir atentamente a eles. Os filhos também precisam honrar os seus pais de diversos modos, de diversas maneiras, especialmente cuidando deles, amando, respeitando. Isso é uma maneira de aprender a viver bem e protegido, ou seja, ter longa vida nessa terra. Mas agora vem a parte dos pais. Os pais também têm responsabilidades. E aliás, eu abro um parênteses muito grande aqui no livro de Efésios, que para mim o livro de Efésios é encantador. Gosto muito dele. Ele começa lá no capítulo 1, falando sobre a obra de Deus. Mas em alguns textos, alguns autores bíblicos resumiram a Trindade. Então você encontra alguns versos em que fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, mas em Efésios 1, ele derrama, vamos dizer assim, desta verdade. Então, a partir do verso 3 de Efésios 1, ele vai falando, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando sobre o Deus Pai, e vai discorrendo sobre várias ações que Deus fez. Depois, a partir do verso 6, ele vai falar sobre o amado, ou o Filho amado, que é o Jesus. E esse Jesus nos redimiu com o seu sangue, nos comprou, e o texto vai continuando, até lá o verso 13, em que fala sobre o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Portanto, é todo um texto grande para falar sobre a obra da Trindade. Mas o Efésios continua, e ele é dividido em duas grandes partes, do capítulo 1 ao 3, a primeira metade, e do 4 ao 6. Por que eu estou falando isso? De 1 ao 3, ele é o que hoje a gente chamaria de teórico. Não sei se naquela época eles tinham esse conceito, mas é algo teórico, está apresentando o Evangelho, como que a gente deve fazer, o que Deus fez na sua Trindade, como o sangue de Jesus nos uniu, como acabou a barreira, a divisão. É no capítulo 3 que nós ouvimos Paulo falando que ele ora para que a gente conheça o amor de Deus, a largura, a altura, a profundidade. Ok. Aí, a partir do capítulo 4, ele começa dizendo, olha, vocês que têm essa vocação, vocês que têm esse ministério, vocês têm que andar assim, 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 têm que andar em união, e ele vai falando várias coisas. E quando o apóstolo Paulo começa, e aqui está a grande questão, quando ele começa a apresentar um modo como as pessoas têm que viver, todos esses modos é no Senhor. É como se Paulo estivesse reorganizando a sociedade. Sabe esses grandes pensadores, grandes filósofos, teóricos, que vão criar uma ideia de sociedade? Eu tenho certeza que é isso que, inspirado por Deus, Paulo está fazendo. Não só em Efésios, mas em Efésios isso transparece mais claramente. Por quê? Porque tudo diz respeito ao Senhor. Então, o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Lembra disso? Efésios 5. E a mulher? Seja submissa, liderada pelo marido no Senhor, como a igreja está liderada por Cristo. Está vendo? A referência é sempre o Senhor, para as relações dentro do casamento. Mas também o Senhor, ele deve ter a relação com o seu servo, escravo, tendo o temor do Senhor que está no céu. E o escravo deve servindo na verdade como ao Senhor, e não ao seu senhor aqui, da terra. Ou seja, até a relação de trabalho é reorganizada por causa da sua relação com Deus. E agora nós vamos ver uma das partes, que é a relação familiar. Então você já viu que os filhos obedecem aos pais por quê? Por causa da sua vida com o Senhor. E os pais, também por causa do Senhor. Esse verso 4 é
um verso muito pequeno, dentro de todo o texto de Efésios. Mas ele vai falar como os pais devem tratar os seus filhos no Senhor. Eu devo dizer que é um tanto quanto difícil, um tanto quanto desafiador, mas é uma maneira de nós colocarmos em prática aquilo que Deus nos chamou como pais. Talvez você não seja pai, quem sabe você será um dia, e por pai aqui, pai e mãe, né, no caso, né? Quem sabe você já é pai ou mãe, ou avô ou avó, mas a palavra de Deus vai nos corrigindo, vai nos fazendo entender algumas coisas, e talvez mesmo que você não seja nem pai nem mãe, é possível que você enxergue ou consiga ver o modo que você foi criado à luz da palavra e possa corrigir isso, e possa diagnosticar para tentar entender aquilo que é cabível para você e para mim. A primeira coisa que ele diz, são 2 sentenças apenas, e a primeira é: não provoque seus filhos a ira. Não provoque seus filhos a ira. Então, o primeiro ponto, eu diria que um pai e uma mãe, eu vou falar só pai para compreender todos, né? Pai, ele deve criar um ambiente em equilíbrio. Essa é a ideia. Diferente do que nós pensaríamos. Imagine eu e você, se alguém falasse assim: dá um conselho aí, o que um pai ou uma mãe deve fazer. Eu duvido que você ou eu falaríamos isso. Olha, não provoque seu filho a ira. Tem tantas outras coisas que nos parecem tão mais importantes. Olha, o pai e a mãe têm que ensinar o filho a andar certo, viu? O pai e a mãe, ele precisa ensinar o filho a falar as coisas direito. Ou uma educação básica, né? Pai e mãe têm que ensinar o filho a lavar atrás da orelha, sei lá, a escovar os dentes, né? Não, essa parece uma palavra negativa e nos deixa precisando entender com a próxima. Você não cria os filhos na ira, mas você cria na doutrina e admoestação do Senhor. Mas aí, qual seria um caminho para um filho não ser irado? Qual seria um caminho? É esse ambiente em equilíbrio. Então, a primeira coisa sobre não provocar a ira, aliás, a ideia ali é uma palavra de um pouco difícil de tradução. Provocar a ira, também traduzida por exasperar. Olha que difícil, né? É alguém que chegou à exaustão, sabe? Que ficou irado porque está muito exausto de algo, né? Então, essa é a ideia, é uma palavra só. Então, não provoque isso no seu filho, até o ponto de ele ficar irado. E aí, eu diria que a ira vem, então, de 2 extremos. Se é um equilíbrio, então tem os extremos que são ruins. Um deles é a ira vindo de um lar sem amor. Essa é a verdade. Necessário que haja cuidado, que haja vínculo, que haja proteção, que haja segurança para que filhos se sintam amados. É necessário que, pensando numa criança, ela primeiro dependa do seu pai e da sua mãe, ela primeiro tenha a proteção e o amor necessário para que ela consiga viver e vivenciar a vida de uma forma mais segura. Uma família saudável, hoje em dia é usado um termo assim, família funcional, né? Para não dizer perfeita, não existe família perfeita. Então, uma família funcional, uma família saudável, ou uma criação de pais assim, servirá de base para os seus filhos. E aí eu fui pesquisar algumas coisas, eu não trouxe grandes dados aqui, mas era um palpite meu, que de fato é verdade. Adolescentes em drogadição e na criminalidade, em sua maioria, vêm de lares desestruturados. Olha que coisa interessante, é claro que eu não vou dizer que se a pessoa não teve um lar estruturado, obviamente ela será uma adolescente que vai dar trabalho, que vai ter algum problema com a sociedade, não é isso. Mas pegaram e fizeram uma pesquisa com os adolescentes que estavam com problemas de drogadição, ou seja, vício das drogas, né? E adolescentes na criminalidade, e a maioria deles veio de lares desestruturados. Ou seja, um ambiente sem amor não dá estrutura para o filho, retira a estrutura dele e o faz irado, de certa maneira, né? Essa é a ideia da ira aqui, de alguém exasperado, alguém que está exausto, talvez por amor. Também tem uma nova tendência, talvez você já tenha ouvido falar, de filhos órfãos de pais vivos. Já ouviu falar desse termo? É um termo, filhos órfãos de pais vivos. Como que se descobriu isso? Bom, é o seguinte, crianças órfãs que estão sem o pai e a mãe, elas têm uma tendência, né? Vão lá e analisam a criança dentro do orfanato. Mas perceberam que alguns filhos que têm o seu pai dentro de casa, pai e mãe dentro de casa,
analisaram alguns desses filhos e eles têm os mesmos sintomas de filhos que são órfãos. Por quê? E aí, é aí que se criou esse termo, filhos órfãos de pais vivos. Porque o pai está dentro de casa, a mãe está dentro de casa, mas não dá atenção para o filho. Então, a nível de vínculo, de atenção, de cuidado, de amor, ela recebe tal como se não tivesse pai e mãe. Olha que coisa absurda, né? E é claro que por pai e mãe estou falando criador aqui, a pessoa que está ali com ele, né? Percebe? Eu estava vendo, só para citar mais uma coisa, tá, irmãos? De tão grave que é isso, né? A falta de amor ou desse amor que se expressa no cuidado. Eu estava vendo uma reportagem de uma equipe chamada BBC. É bem confiável, né? E eles demonstraram em uma pesquisa que há crianças que estão com sintomas de autismo. Você já ouviu falar de autismo? Autismo é de fato um espectro, né, que algumas crianças, adolescentes, jovens, adultos desenvolvem. Não estou falando da criança ou jovem autista mesmo, mas são crianças que pareciam ser autistas e foram ver o que era. Eram crianças que estavam num uso tão excessivo de celular que elas desenvolveram sintomas que pareciam do autismo, que é a ideia de não se conectar com as outras pessoas, né? Ter o seu mundo à parte, aí, é bem característico do autista, né? E essas crianças, quando foram ver, elas não tinham esse espectro, mas por conta de um uso excessivo do celular, ou seja, de não ter o vínculo, especialmente com seus pais, parecia que elas tinham esse problema. Que coisa interessante, intrigante, eu diria, intrigante. Essa é a ideia, irmãos. Como criar os filhos para não serem irados? Primeiro, a ira vem de um lar sem amor, e o amor se constitui no vínculo, no cuidado, no abraço, no olho, no beijo, no carinho, enfim. Na família, em especial, né, na criação, aquele versículo que o amor cobre uma multidão de pecados, eu creio que se manifesta plenamente. Por quê? O cobrir uma multidão de pecados não diz respeito a fingir que não existe pecado, mas quando você ama, você está cuidando para que alguém não caia em mais pecados. Então eu creio que na família isso se demonstra claramente, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, para que você lembre, eu diria assim, filhos que não foram amados são filhos irados. Lembre-se disso. A segunda coisa, o segundo desequilíbrio de provocar a ira, é aquele que tem um certo amor e cuidado, mas que não tem limites. A ira também vem de um lar sem limites. E aí você encontra pessoas, né, ou adultos, ou crianças, ou adolescentes, que tiveram um cuidado, mas um cuidado excessivo. Também é necessário que haja uma pequena frustração. Como assim? O pai e a mãe, eu não estou dizendo para bater, para xingar, para diminuir, não. Mas é uma frustração benéfica na vida. O famoso ouvir um não. Ter um limite. Os filhos, especialmente crianças, precisam de uma autoridade para nortear a vida. Isso é tão interessante, tão necessário, irmãos. Porque se percebe que a gente nasce, é óbvio, tá? Mas a gente nasce sem saber muita coisa. Então a gente precisa aprender e precisa ter em nós, vamos dizer assim, alguém que pegue a gente pela mão. O básico, o óbvio, que você, pai e mãe, já fez com seu filho. Ensinar o horário de dormir, ensinar a ir para a escola, ensinar regras, né? Mas a sociedade tem perdido isso de maneiras exorbitantes. Eu vou citar só um exemplo para não me delongar nessa parte, que eu acho o cúmulo, né? Hoje em dia na sociedade, e graças a Deus isso não chegou na igreja ainda, mas pais são ensinados que eles não devem nem falar para os seus filhos qual é o gênero deles, nem isso. Sabe o que é gênero? A ideia de ser homem ou mulher. Então, um filho, pense no menino, criança, né, que vai perguntar para o pai se ele é homem, e o pai diz, não filho, você que tem que decidir. E tá, eu sei que eu e você temos dificuldade com isso, não concordamos, mas por que eu estou citando isso? Porque isso é extremamente maléfico para o coração da criança. A criança precisa ter alguém que o norteie, que diz, olha, você é isso. Isso o quê? Você é amado, você é meu filho ou filha, você é homem, você é mulher. Filhos que não têm limites a este nível podem se tornar filhos irados, né? E é claro que Deus tem que nos dar graça, porque você percebeu aqui que a ideia é ser um equilíbrio, né? Nem viver sem amor, nem viver sem limites. E aí, sobre os limites, eu diria também que filhos mimados são filhos irados, para que a gente lembre. E aí você se pergunta, como viver isso? Como viver um ambiente em equilíbrio? Eu chego à conclusão, irmãos, que o ambiente em equilíbrio, ou seja, não provocar o filho a ira,
vem de pessoas equilibradas. Agora, olhar para a criação dos nossos filhos, né? Não provocá-los a ira. Para isso acontecer, eu preciso olhar para mim mesmo. Todo pai, toda mãe sabe disso, ou já passou por isso, ou irá passar, de perceber que a gente reproduz algumas coisas, ou a gente projeta algumas coisas em nossos filhos que não deveríamos. Ou, enfim, se for bom ou ruim, né? Mas pelo menos é bom para a gente ter essa percepção. Você quer ver um exemplo? Já aconteceu com muitos pais, ou todos, enfim, né? Quando o pai pega e compra um presente, às vezes um presente caro, que ele nunca teve na infância. Eu já vi muito pai fazer isso, né? Ele dá aquele presente que ele nunca teve para o filho, né? Por quê? Porque o pai não tem mais a idade de brincar com aquele presente. Mas quando ele era criança, ele não brincou. Aí o que ele faz? Ele compra e dá para o filho. Agora brinca, filho. É como se ele dissesse assim: agora eu estou me realizando. A minha criança interior está brincando aí no seu lugar. E às vezes o filho não dá a mínima, né? Porque para o filho ele não tem a mínima ideia de que isso é importante, né? Mas isso é apenas um exemplo para que a gente perceba como que nós, pais, colocamos sobre os nossos filhos algumas realizações que são nossas. Vou dar um outro exemplo. Isso não é mal, tá? Não estou falando como reprovação, mas apenas para a gente entender. O pai olha para o filho e diz assim: filho, estuda, porque o pai não estudou, e é melhor que você estude. Você já ouviu isso? Talvez você já tenha falado do seu filho, com todo amor e carinho, não tem problema nenhum. Mas você percebe que é uma projeção. Pai, filho, faça isso, porque eu não fiz. Seja realizado naquilo que eu não fui. É errado de modo algum, mas é importante a gente saber. E aí a gente precisa estar diante do Senhor, de coração aberto, equilibrados, para que a gente crie os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Para que a gente, então, não provoque eles a ira. Para que a gente não coloque sobre eles um fardo que não vem do Senhor, mas que vem dos nossos desejos, das nossas realizações. Irmãos, antes mesmo de entrar no próximo passo, eu diria assim: quantas vezes nós, como pais, queremos projetar sobre os nossos filhos o próprio filho como uma realização, não é verdade? Olha só como o meu filho, como a minha filha é bom, como ele faz, como ele deixa de fazer e tudo mais. Filhos, né, e eu posso dizer com certeza, agora sendo pai do Isaac, filhos trazem à tona em nós um orgulho que nós não sabíamos que tínhamos. Porque não é algo apenas de um projeto. Você tem lá um projeto, você entrega um trabalho que você termina, realiza, tudo bem. Mas filho tem a ver com algo visceral, algo dos seus impulsos mais íntimos, né? Então nós colocamos sobre o filho algo que ele tem que ser ou tem que fazer. Por que é importante saber isso? Para que eu não provoque ele a ira, para que eu seja equilibrado, para que eu consiga criá-lo com amor suficiente e com limite suficiente. Então, como fazer isso, meu Deus do céu? Com o Evangelho, com a palavra do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: não provoque o seu filho a ira, ou seja, dê a ele um ambiente equilibrado, um ambiente saudável. Mas, se não provoca, o que eu faço? Crie eles na doutrina e admoestação do Senhor. Aí esse é o segundo ponto. Se o primeiro tem um ambiente saudável, um ambiente equilibrado, agora você tem que criá-los sobre um método de criação de filhos que o Senhor tem. Deus tem um método de criação de filhos. É claro que não é um passo a passo. Não é algo que quem diz assim: olha, então você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, você tem que falar tal coisa, deixar de falar tal coisa. Não é isso. Não é uma métrica que você tem que seguir, mas a ideia é de que existe algo na palavra do Senhor, existe algo do Evangelho de Jesus que te ajuda a criar seu filho. Olha que coisa maravilhosa. E eu uso até o seguinte termo: uma pessoa que foi criado no meio do mato, longe de todo mundo. Se ele tem a palavra do Senhor, se ele lê e aplica ela ao coração, ele conseguirá criar os seus filhos de uma maneira equilibrada, saudável, amorosa, com limites, enfim, como o Senhor pede para nós. Isso não quer dizer que não haverá dificuldades. Se ele estiver isolado, sim, terá dificuldades, terá necessidades, mas essa doutrina e admoestação do Senhor nos dá os fundamentos, a base para criar os filhos como o Senhor deseja, apesar de ser um grande desafio para nós. Esses dois termos empregados aqui, então, dão uma grande responsabilidade. O primeiro é doutrina.
Crie os seus filhos na doutrina do Senhor. Como fazer isso, gente? Como fazer isso? Se você já tentou sentar uma criança e falar uma doutrina para ela, você sabe como isso é difícil. Imagine se fosse isso, né? Crie ele na doutrina. Então tá bom, doutrina lá, aí você faz a criança decorar tudo. Não é isso que está sendo dito. O termo em questão aqui traduzido, olha só, eu vou usar uma outra tradução só para você ter a ideia de como que é um termo tão profundo e difícil de tradução. Na minha tradução mais antiga, chama doutrina. E uma tradução mais nova usa o termo disciplina. Agora, o que doutrina tem a ver com disciplina? São tentativas de traduzir um termo grego chamado paideia. Paideia. Não tem a ver com pai não, tá? Mas é paideia. Sabe o que é isso? Bom, aí temos que ir lá para o mundo da Grécia, que fazia parte lá do que gerou toda a cultura grega e romana, para Paulo usar essa palavra, paideia, e ser traduzido para nós como doutrina. É o seguinte, os gregos, uns 5, 6 séculos antes de Jesus, eles queriam criar um sistema educacional perfeito, para educar as suas crianças de uma maneira assim, maravilhosa. Tem as duas grandes cidades gregas muito famosas, que é Atenas e Esparta. Talvez você já tenha ouvido falar delas. Então, Atenas tinha uma criação maior, assim, uma paideia, uma educação mais geral. Então, as crianças aprendiam artes, aprendiam argumentação, filosofia, enfim. Era, vamos dizer, um currículo bom. Esparta já era mais militar mesmo. Então, as crianças já eram criadas desde os 7 anos para ser bom de guerra, bom de briga. Independente, qual que fosse o currículo aqui, os dois tinham a sua paideia, o seu jeito de criar os seus filhos. Paideia, então, era um sistema educacional. Olha o que Paulo está falando. Olha que coisa diferente. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que criar os nossos filhos no sistema educacional. É difícil de traduzir, né? Do Senhor. Aí, hoje em dia, a gente tem alguns termos, né? Sistema educacional, deixa eu ver outro. Nas escolas, né, temos aí alguns professores que tem lá o projeto político-pedagógico, né? Depois aí o Renato vai poder contar para vocês certinho, né, como que é esse projeto. Só sei que é chato de ler, eu já li algumas vezes, tá? Mas é assim, todos os modos como que haverá educação ali, as regras dentro da escola. É como se Paulo estivesse falando, existe um projeto político-pedagógico, um sistema educacional, um método do Senhor. É essa a ideia. Tá? Paulo está empregando essa palavra tão profunda, tão cheia de significado. Mas, qual que é esse sistema educacional na Bíblia, irmãos? Se ele está falando que existe essa paideia que vem do Senhor, ele vem da Bíblia. Aí a gente vai olhar no Antigo Testamento e a gente vê algumas coisas. Primeiro, esse sistema de educação bíblico sempre diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus. Sempre, sempre. Nunca educar um filho no Senhor não foi, ou deixou de ser, apresentá-lo à palavra de Deus. Sempre, sempre. Quando não tinha a palavra de Deus escrita, lá quando estava sendo formado no Êxodo, no Levítico, ou seja, os primeiros livros, você não tinha nada para ler ainda, Deus já falava, olha, fala para o seu filho do que aconteceu. Então eu me lembro aqui, eu já citei para os irmãos algumas vezes, que eles faziam altares. Deus fazia alguma coisa, por exemplo, quando passaram o Jordão, cada tribo pegou uma pedra, botou lá, virou um altar. Por que isso? Quando passar aqui o seu filho, daqui 10, 20 geração, o filho perguntava, por que essas pedras estão aí? Você vai contar a história. Está vendo? Não tinha nem para ler, mas já tinha a palavra do Senhor, ou seja, o que Deus havia feito, que era responsabilidade do pai ou da mãe, normalmente do pai, tá, homens, contar para os filhos a respeito da palavra do Senhor. Então, primeiro, esse sistema educacional sempre diz respeito a ensinar a palavra. E sempre diz respeito aos pais, ou aquele que cuida, né? Vou incluir aí as vós, não se sinta assim necessariamente obrigado, só se for necessário, mas por quê? Porque nós temos exemplo disso na Bíblia, um gracioso exemplo de Timóteo. Timóteo, seu pai era grego, e quando se fala grego ali é porque ele não era convertido ainda, era um gentil, mas a mãe, que é a Eunice, e a avó, que é Lloyd, criaram ele nas sagradas letras. Isso dá a entender que Timóteo lia lá no hebraico, né?
Lá no Antigo Testamento, a avó e a mãe sentavam com ele para ler a Bíblia. Tornaram ele sábio para a salvação. Então, a paideia, o sistema educacional do Senhor, sempre é ensinar a palavra de Deus. E sempre é uma obrigação, um dever dos pais. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Todo o sistema educacional, novamente vou jogar para os professores aqui, depois você pergunta para eles, sempre tem a ver com como vai ser ensinado. Não é só o que vai ser ensinado, mas de que modo. Vai ser dentro de uma sala de aula, vai ser, como que é os métodos atuais, eu até me esqueci, né? É de abordagens mais colaborativas, né? Tem um termo para isso que me fugiu à mente. Como? Metodologia ativa, isso, né? Em que você coloca a criança para dar aula, ou faz outras coisas diferentes, né? O sistema educacional não pensa só no que vai ser ensinado, mas como vai ser ensinado. E a Bíblia já dizia isso. E aí eu quero que você acompanhe comigo a leitura de um texto que é crucial para isso. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ali, ó, pensa, Deuteronômio, tá? É o ponto auge da lei do Senhor que formatou Israel. E nós vamos ler 3 versos que são o coração do povo de Israel. Aliás, essa oração aí, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Essa oração era repetida todos os dias pelos israelitas. Ouve é Shema, eles tinham o famoso Shema Israel, que é ouve Israel. É só o nome da oração que eles repetiam todos os dias. Talvez a oração mais importante para o judeu da época de Jesus e anterior. Olha o que o texto diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Ele está falando sobre uma oração e sobre uma teologia crucial para Israel. Eles estão entrando em Canaã e eles são lembrados de orar todo dia. O Senhor é único. Lembra disso quando vocês for adorar Baal, quando você for adorar Astarote. Eles não lembraram, mas Deus já tinha ensinado para eles. E que você ame Ele, a gente gosta disso, né? Todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. E agora, isso diz respeito a nós, né? Lembra lá de você ser equilibrado, de você amar o Senhor, e agora vem passar para os filhos. O verso 7, ensina-as com persistência a seus filhos. E como que vai fazer isso? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarras como um sinal nos braços e prendas na testa. Escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha esse texto aqui, irmãos. É o que ensinar e como ensinar. Então a terceira parte disso é que você ensina a palavra de Deus, é sempre os pais, e é como? E é na convivência. O pai não vai dizer assim: filho, espera chegar na hora da sinagoga, o rabino explica tudo. Não. E agora para nós, a gente diz assim: filho, espera chegar na igreja, que na igreja o pastor, o professor da escola dominical vai explicar para você. Bom, tudo bem, você pode surgir uma dúvida que você não saiba, ótimo, maravilhoso. E a gente ajuda, né? Agora, a ideia é que o pai, a mãe, ou aquele que está ali junto com ele, ensine com persistência. E a ideia de uma convivência mesmo, converse, quando ele estiver sentado, quando estiver andando, quando se deitar, quando se levantar. Os judeus eram muito literalistas, especialmente os judeus ortodoxos. Aí eles faziam o seguinte: agora é hora de ensinar a palavra, então todo mundo senta, porque quando estiver sentado, né? No final do dia é deitado, então deita, o filho tem que deitar para cumprir isso. Mas a ideia aqui não é isso. Pai, ensine o seu filho todo o tempo a palavra de Deus. E aí você pensa assim: como que eu vou ensinar meu filho todo o tempo a palavra de Deus? É simples, é só você colocar ela no seu coração. Você colocando a palavra no seu coração, vai sair de você só coisas boas. Vai sair de você somente a palavra de Deus. E não aquilo que vem de longe da palavra. Esse é o método. Como? Na convivência, em todo o tempo. E aí, você que gosta de dar aula, tem já a ajuda pedagógica aqui, amarre como sinal nos braços, prenda na testa, né? Você que gosta de fazer as coisas no TNT, no PowerPoint, aqui já tinha um PowerPoint aqui, amarra no braço, prenda na testa, escreve nos umbrais das portas. A ideia aqui, irmãos,
não é para a gente pegar e ser literal aqui nesse sentido, tá? Você não precisa escrever no umbral da sua porta ou algo do tipo, ou escrever na testa, não. Mas conviva com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus transborde de você para com os seus filhos. Que você ame tanto a palavra de Deus, que no caminhar, no dia a dia, isso faça parte do seu coração. Essa é a ideia aqui. Essa é a grande ideia aqui. Essa é a paideia. Esse é o método educacional que nós temos para educar os nossos filhos. O que eu vou relembrar? Sempre ensinar a palavra de Deus. Sempre é a responsabilidade dos pais e em todo o convívio, em toda a vida. Logo que o Isaac nasceu, eu li um livro, algo como cuidando do coração da criança, pastoreando o coração da criança. E o pastor que escreveu, ele era um pastor, não sei se de crianças, ou já tinha trabalhado no ministério assim, eu achei aquele conselho maravilhoso. Ele diz assim, olha, uma das coisas que o pai tem que fazer para o seu filho criança é criar, imaginar, tá, coisas do dia a dia e colocar ali a palavra de Deus, porque aí a criança está brincando e ela lembra e ela aprende a palavra de Deus. Bom, e já tentei fazer isso de várias formas. Uma coisa que Deus me deu a graça de criar assim ter uma criatividade de certa maneira, quando eu estava construindo aqui a rua que vem aqui da Perimetral, né? A avenida, a rodovia ali, duplicando, tinha muitos tratores. O Isaac sempre gostou de tratores, né? A idade disso. E aí, de vez em quando a gente não tinha mais método pedagógico de ficar com ele, né? Fazer, a gente fala, não, filho, vamos dar uma volta, né? A gente dá uma volta com ele. Ou quando vinha do centro, a gente estendia, dava uma volta ali para ver os tratores. E aí, passava, falava, filho, o trator aqui, não sei o que lá e tal. E sempre estavam fazendo os tratores estavam fazendo na estrada do lado, né? E todas as vezes, ou depois que eu tive a ideia, né, eu lembrava e dizia, olha, eles estão fazendo um novo caminho. E sabe quem que fez um novo caminho? Um novo e vivo caminho, filho? Aí ele já sabia, da segunda para frente já sabia que era Jesus, né? A resposta certa sempre era Jesus. Então sempre que a gente passava lá, eu falei, olha, eles estão fazendo um caminho novo. Quem que fez um caminho novo para o nosso coração? Foi Jesus, né? Que coisa mais simples. Eu não estou dizendo que isso mudou tudo, mas eu me lembrei daquele livro que basicamente era isso. Na convivência, onde você estiver, inventa, seja criativo, para que você apresente a palavra de Deus para os seus filhos. Essa é a ideia. Crie ele nessa doutrina, nesse sistema educacional. Então, lembre-se disso, tá? Se você tem filhos ainda, pequenos, né, na sua casa, lembre-se que você é responsável. Ame eles e ame a palavra do Senhor, a ponto dela transbordar deles para você. Mas vamos só para mais o próximo termo. O método é doutrina e admoestação. Se a palavra doutrina ela tem uma certa dificuldade de a gente entender, a admoestação também. Ela também é traduzida de diferentes formas, tá? E a ideia basicamente é a junção da palavra pensamento com o moldar, né? Moldar ou colocar no pensamento. A palavra original ali para admoestação diz respeito a isso. Pensamento e colocar no pensamento, né? Essa é a ideia. Mas o que significa essa palavra, né? A admoestação aqui tem a ver com aquele que exorta, com aquele que corrige, com aquele que dá o norte. Essa é a ideia. Então, é a ideia de formar o pensamento, ou formar a mente, moldar a mente. Essa é a ideia. Os filhos, especialmente os filhos pequenos, eles estão desenvolvendo a sua percepção sobre Deus, na verdade, sobre o mundo. E admoestar também é para os pais, você é quem forma a mente do seu filho. Você é quem forma a mente dele. Aliás, você, filho, sabe muito bem disso. Todos nós somos filhos. Quanta coisa nós carregamos dos nossos pais. Por quê? Porque foram formados, foram moldados. Quando a gente ainda era um barro que ainda não tinha secado, né? Ainda criança. Essa é a ideia. Os nossos filhos, lembre-se disso, eles vão receber a admoestação, vão receber a tentativa de moldar o pensamento deles de vários lados, É o professor, é o amigo, é a internet, né, que está tentando moldar o pensamento dele. E a gente não consegue controlar, a gente não consegue filtrar, a gente não consegue resguardar eles de tudo. Mas a gente também não pode não fazer nada. Essa é a ideia. Admoeste, caminhe com ele, molde o pensamento dos seus filhos. E isso não dá para a gente transferir para outros. Eu trago um exemplo aqui muito bobo, mas um exemplo para você entender qual é a crise que nós estamos. Um exemplo de longe, tá?
Me lembro que eu vi uma reportagem, talvez há uns 3 ou 4 anos atrás, que crianças em Portugal estavam tendo palavras do português brasileiro, que não fazia parte do português de Portugal. Por que isso? Aí foram descobrir que era porque as crianças lá estavam vendo muitos influenciadores brasileiros, especialmente 1 ou 2, estava muito famoso lá naquele país, e aí as crianças começaram a pegar as palavras dos influenciadores, mas foi tão forte, e com tantas crianças, que gerou até notícia, enfim, foi falado muito no país, e pasme, os pais ficaram bravos com as crianças e com os influenciadores, né? Por que está ouvindo isso, né? Não deveria ver, tal. Bom, de fato, poderia ficar bravo mesmo, mas eu fiquei me perguntando, lendo a reportagem, eu fiquei me perguntando, os pais não ficaram bravos com eles mesmos? Porque soltaram as crianças, elas assistiram a tal ponto de criar um novo sotaque. E os pais não perceberam que as crianças não tinham a sua formação de mente, a sua admoestação. Essa é a ideia aqui, tá? Você pai, você mãe, é aquele que admoesta, que está aí para formar a mente da criança, do adolescente, enfim, daquele que está sendo cuidado por você. E eu creio que é exatamente isso que o texto de Provérbios diz: ensina a criança no caminho que deve andar, forma o pensamento dela, você dá o norte, e que seja uma autoridade, mas com temor do Senhor. Que você seja, sim, aquele que realmente fala, que molda, que influencia, mas com todo o desejo de agradar o Senhor. Bom, eu sei que tem muita coisa, eu sei que é um versículo só, né, irmãos? O Efésios 6,4, mas tem tanta coisa para discorrer aqui, mas eu posso dizer para você que, em resumo, ame ao Senhor. Lembra da oração de Deuteronômio? Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ame a palavra de Deus. Você não sabe, peça sabedoria a Deus, busque a Ele. Diga: Senhor, eu preciso ser sábio para criar os meus filhos, para influenciá-los, ou aqueles que estão próximos de mim. E Deus vai dando capacidades, Deus vai dando caminhos para que o sistema educacional, para que a doutrina do Senhor flua de você, para que o formar o pensamento seja algo tão natural, tão possível. Por quê? Porque você ama a Deus, porque você ama o Senhor, e isso seja visto em quem está perto de você. E por isso eu quero orar com você, encerrando essa mensagem. Quero orar, te convidar a orar se você tem filhos, pelos seus filhos, né? Ou netos, ou talvez sobrinhos, aqueles que estão perto de você, né? Que estão sendo criados, que estão sendo moldados. Talvez a nossa oração hoje seja especialmente dos jovens para baixo, né? Então se você é jovem, ore por outro jovem, talvez por um sobrinho, enfim, mas vamos orar por aqueles que estão sendo moldados por isso, para que eu e você tenhamos a sabedoria do Senhor em criá-los de fato na doutrina e admoestação do Senhor, para cuidá-los deles em amor. Vou convidar o grupo de louvor para vir à frente já, depois nós estaremos encerrando cantando ao Senhor, e convido você a orar junto comigo. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, porque os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o seu galardão. Eu, como pai, eu declaro isso diante do Senhor com toda alegria. É uma bênção do Senhor, mas eu sei também que é uma responsabilidade, Jesus. Então me ajuda, Pai, e ajuda cada pai e mãe aqui, cada um que está com uma criança, com um pré-adolescente, com um adolescente, um jovem em casa, a criá-lo, amando o Senhor. Sabemos que eles farão as suas decisões, e alguns talvez olharão para o lado, mas que tudo aquilo que fluir de nós seja tal como o seu Evangelho. Nos ajuda a nos encharcarmos da Tua palavra, da Tua presença, para transmitir isso aos nossos filhos, para amá-los de todo o coração, Jesus. Esse é o meu pedido. E um pai, uma mãe aqui, que está clamando: Senhor, dê sabedoria, Pai, para tomar a decisão, para dar o conselho certo, para guiá-lo no caminho correto, aquilo que vem do Senhor, Pai. Eu clamo por isso. E obrigado, Deus, porque nós temos a Tua palavra. Obrigado porque nós temos o Teu Santo Espírito, e obrigado porque nós somos chamados a viver o Evangelho, não só na igreja, mas no dia a dia, não só com os irmãos aqui na igreja, com certeza, mas com os nossos filhos, com os pais, com a família que o Senhor nos deu, para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Antes de cantar a última música, irmão, só queria pedir uma reunião depois do culto também com algumas pessoas. Maria Eduarda, Giovanni, Brandon, William Fran, Gisele, Reinaldo, Zene, Nair, Adriana, Daniel, Sabrina e Ana. Tá? Só uns minutinhos. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Estamos encerrando esse tempo junto, esse tempo precioso em que podemos cantar, ouvir uma palavra que falou aos nossos corações. Nos despedir cantando essa música que fala sobre a sublime graça do Senhor, que nos alcançou, que abriu os nossos olhos, e hoje nós podemos ver como é bom ter a presença de Cristo constante nas nossas vidas. Vamos começar mais uma semana cheia de desafios. Não sei se você, como eu, está ansioso por uma boa notícia que está para chegar. Que o Senhor possa acalmar os nossos corações, tomar a frente da nossa vida e nos conduzir para que possamos passar por essa semana de uma forma que a nossa vida não fique tão agitada, tão sobrecarregada. Essa música começa falando que em pedaços minha alma estava. O Senhor nos encontrou quebrados e nos fez nova criatura. E é essa nova criatura que hoje exalta e glorifica o nome do Senhor. Eu te convido a cantar essa música e a declarar que nós somos alcançados por essa graça do Senhor. Fraquezas, o teu tesouro em
graça do Senhor sobre nós, Pai. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração, Pai, derramamos no Teu altar. Clamamos para que o Senhor nos dê a graça de passar uma semana na Tua presença, seja em situações boas ou ruins, mas que o nosso olhar esteja no Senhor. Mais uma vez eu peço, Pai, por cada família aqui, por cada relação de pai e filho, de esposo e esposa, Senhor, por cada projeto familiar, que esteja tudo na Tua presença, segundo o Teu querer, a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que seja uma semana abençoada na presença do Senhor. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei.